Se você me perguntasse qual é o meu sonho é ser imortal. E o que eu considero ser imortal? Pra mim, eu só morro quando a última pessoa que lembra de mim morreu. Tipo, os meus grandes ídolos não são bilionários. São pessoas que revolucionaram de alguma forma e foram lembrados e estão... E deixaram um legado. Deixaram um legado, viveram além da sua própria vida. E aí eu vi na internet uma forma de eu começar a construir um legado. O que é? As pessoas vão achar alguma coisa sobre mim, querendo eu ou não. Mas se eu crio conteúdo, eu dou mais inputs pra ela, mesmo que ela me odeie, para que ela me odeie pelas formas pelo qual eu quero que eu sou. Então ela tá odiando com inputs. Aí eu comecei a criar conteúdo sobre o meu trabalho. Sobre o que eu fazia. Como eu sempre trabalhei com internet, com Instagram, com análise de dados, comecei a falar sobre isso. E aí foi muito massa que eu comecei a ver o impacto que gera. E aí depois eu comecei a entender... eu sempre trabalhei com influenciadores, na outra ponta, né? Contratando. Mas eu nunca entendia direito como era ser um. Tipo, beleza, qual que é a vibe? Por que as pessoas gostam? Aí, quando eu comecei a criar conteúdo, eu comecei a entender. E aí eu comecei a entender a importância de ter uma audiência. No sentido assim, é minha audiência. Essa audiência aqui eu controlo. Essa audiência que pertence a mim. Obviamente que o Instagram, terreno alugado, assim, ele é do Zuckerberg. Se ele te banir ou te reduzir seu alcance, você perde tudo. Mas é uma ponta que você tem de não depender de que alguém te contrate para você fazer um show. Então, por exemplo, se você tiver... Isso é uma coisa que eu nunca entendi, porque os humoristas nunca fizeram, que é se autoproduzir. Se autoproduzir e vender os seus próprios shows. Porque eu vou pegar... Mas a gente faz? Como assim? Não, mas não em larga escala. A maior parte deles, pela minha visão, me corrija se eu estiver errado, só são contratados. Não. Não? Não. Ah, então top. Não, isso são os eventos corporativos que acontecem. Mas a imensa maioria dos humoristas é ir lá, pegar uma pauta... Se divulgar e se vender e fazer. É porque o que acontece muito... Assim, normalmente... Produz o próprio show? Não, o que eu quero dizer é o seguinte. Quem vende pro... Vamos supor que você vai numa cidade. Quem vende é você ou o produtor local que vai te divulgar seu show na cidade? A gente. A gente? Então, é porque Ótimo, assim, existe uma escala na comédia que o que acontece assim, quando a gente começa, a gente não tem essa força de levar o público pelo próprio nome. Entende? Uhum. Então, assim, a pessoa vai porque gosta de comédia, ponto. Então, no início, a gente precisa de um produtor local que conheça as formas de divulgação na cidade, as formas... o melhor bar na cidade, por exemplo, né? Porque você não vai lotar um teatro. Chega num ponto em que você sabe que você pode ir pra cidade e lotar o teatro com o teu nome. Você vai botar no outdoor, as pessoas vão ver que você vai estar na cidade e você vai. Ou vai botar no carro do ovo, dependendo da cidade, né? Cada lugar você bota no Facebook, ou no outdoor, ou no carro do ovo. Cada cidade é uma coisa. Mas você vai pra cidade e vai lotar. A partir desse momento, os humoristas, eles trabalham com produtores individuais. Tanto é que, assim, no meio da comédia, já se tentou muito o Rica e outros produtores que tentaram ter um leque de humoristas e que, pros humoristas, não valia a pena. Porque o que acontecia? A hora que chegava uma oferta de evento... O Rica tinha um cardápio e ele falava, aqui, ó. Aí a pessoa vê Dani Calabresa, Nani People e Cris Paiva. Até a pessoa chegar em mim é a hora que ela tá sem dinheiro, né? Porque ela já tentou contratar uma, tentou contratar outra. Mas a hora que o humorista consegue ter o seu nome, ele fez a sua carreira, ele tem uma estabilidade, vamos dizer assim, e ele consegue ver tanto que a maioria dos humoristas, quem produz é a própria mulher. Então, mas aí... Esse é o ponto que eu quero chegar. E aí não tem ninguém na cidade que compre o show. O que eu vejo é que a maior parte tenta fazer isso organicamente. Sendo que você pode comprar anúncios também. Fazer Facebook Ads é maravilhoso e pouquíssima gente faz. Eu conheço... Qual que é o nome do... O cara do Quatro Amigos? Esqueci o nome dele agora. Afonso Padilha, Thiago Ventura. O Thiago Ventura. O Thiago Ventura... Nossa, na verdade, ele voou o nome dele. O Ventura foi quem deu o start no Instagram, no Facebook. Então, mas ele fazia muito Facebook Ads. Ele contratava muito. Então, mas ele foi o primeiro que fez. E depois todo mundo começou a fazer porque página. Deu certo então, pra ele. Mas é que as pessoas fazem de uma forma, acho que, pelo que eu vejo, então assim, tô falando assim, especulando. Por observação. Pelo que eu visualizo como consumidor de comédia. Eu acho que eles vão só no nível 1, que é tipo, apertar o botão promover. Eu não acho que a galera realmente faça uma campanha, tipo, pegar um público... Nicho. Então, vamos supor, como eu faria, um exemplo. Eu vou fazer um show numa cidade X. Quero fazer show numa cidade X. Então eu vou lá... Quando eu falo Facebook, é o Instagram também, que é o Instagram do Facebook. Então eu pego, sei lá, 3 sketches ou 3 vídeos de comédia, 3 cortes assim, e posto.
Aí eu vou por um anúncio, eu vou mandar para aquela cidade, para as Sim. pessoas verem um, só que quando a pessoa vê um, eu mando o outro. Quem viu os dois, eu mando o terceiro. Quando o cara viu o terceiro, então eu segmento por ter como você criar lá, assim, quem assistiu 75% desse vídeo, daquele vídeo. Aí eu falo, então, se você viu os 3, eu mando um anúncio para comprar o ingresso. Tá, deixa eu te explicar só uma coisa. Todo mundo, depois que o Ventura fez, todo mundo começou a fazer. E esse processo de filtrar o público, o Ventura nunca escondeu de ninguém. Ele sempre passou o conhecimento e todo mundo foi fazendo igual. O grande diferencial que ajudou o Ventura a bombar nessa pirâmide aqui, não foi só como ele fez, foi o que ele entregou. Ele entregou de uma forma diferente, algo diferente. Então ele trouxe um stand-up mais acessível para o grande público, que até então se via como uma coisa elitizada. Então ele levou o stand-up que a gente fala nichado, que na verdade, ao invés de diminuir o público, ele aumentou, porque ele foi para um nicho que era falar com uma galera que até então o stand-up não falava. Então ele foi o primeiro que entregou esse stand-up do cachorro, do moleque, do não sei o quê, do moleque de vila, que o Projota não é, mas o Ventura é. E começou, e não sei o quê. Então ele não só entregou de uma forma diferente, ele entregou um conteúdo diferente. O que aconteceu foi, quando outros tentaram usar o mesmo tipo de divulgação do Ventura, não tinham o produto diferente que ele tinha. Então, ele se usou de uma forma diferente de divulgar, um produto diferente também de divulgar. Então, ele conseguiu esse ápice, porque ele juntou duas coisas. Ele juntou todo o processo de Facebook, que foi do caralho pra ele, com uma coisa que ele inovou. Depois dele, outros fizeram, e muitos se utilizaram disso, e bombaram, e venderam muito show, e funcionou pra muita gente, tanto que até hoje... Não agora, porque nós estamos tendo show, mas até hoje, toda vez que se marca um show, é o cara patrocinando pelo Facebook, aquela coisa, bababá. Sempre. Então, até parar de funcionar. é que eu não acho que para de funcionar. É que assim, o Facebook talvez fique mais caro. Não necessariamente parou de funcionar. Uma coisa que eu percebo das pessoas que eu conheço que fazem anúncio dessa forma para divulgar evento, todo mundo que eu vi até o momento foi muito amador. Tipo... Eu falo isso porque eu tô na outra ponta que a gente faz muito anúncio, tipo... Porque a gente entende de comédia, não de programação. Aí, então a gente vai fazer o quanto alcança de eu acho que conhecimento. falta uma lógica de negócio. Porque o mais comum é... Toma essa verba pra anunciar. Tipo, R$1.000, R$2.000. O cara pega uma verba. Ele define uma verba e coloca essa verba assim, gasta essa verba. Pra mim, o maior erro começa aí. Porque não necessariamente essa verba é suficiente. E não necessariamente eu tô tendo lucro com essa verba. Por isso que eu acho que falta a parte do fazer como um negócio. Como seria isso? Primeiro eu testo uma verba de teste para poder descobrir como tá sendo. Aí eu vou tentar descobrir qual que é o máximo que eu tô disposto a pagar por venda. E não quando eu tenho de verba. Então, se eu tô disposto a pagar... Vamos supor que o ingresso é R$50 e eu estou disposto a gastar R$10, R$20 por ingresso, enquanto estiver R$20 à venda, eu continuo anunciando. E aí, a partir disso, eu começo a criar uma lógica de eu pego uma parte do meu faturamento. Então, se eu faturei X mil no mês, eu defino, sei lá, 20%, eu vou obrigatoriamente gastar com promoção. Então, eu pego... A verba é do percentual, porque se ela dá resultado e eu vendo mais por causa dessa verba, então essa verba aumenta também. Então, eu acho que definir uma verba, que é como eu vejo as pessoas fazendo... define seu crescimento também. Então, muita gente tem medo de gastar muito dinheiro com anúncio, fala, nossa, é muito dinheiro. Mas as pessoas não veem. Se você está gastando muito dinheiro com anúncio, é porque está dando resultado. Dificilmente você vai gastar muito dinheiro, tomar prejuízo e continuar investindo muito dinheiro. Então, o objetivo deveria ser gastar milhões por mês em anúncio, em algum momento. Tipo assim, conseguir chegar ao máximo. Porque eu vejo na outra ponta, por exemplo, a galera do marketing digital, tem players no mercado que eu conheço que gastam, tipo, 3 milhões por mês em anúncio para promover Facebook e YouTube. Tipo... Caraca! Eu não sei exatamente quanto o Thiago Nigo tá gastando, mas ele é uma dessas pessoas que tá nessa faixa. Ele investe milhões pra poder... Por exemplo, ele fez a live lá, teve 150 mil pessoas ao vivo. Não é com muito investimento em mídia. Mas por que eles fazem muito investimento em mídia? Que o retorno... Porque ele tem o cálculo de quanto retorna. Então, se a conta tá fechando, eu tô investindo mais. Sacou? Aí deu errado. Mas eu acho que eles tentaram muito pouco. Tipo, não tentou buscar uma lógica pra conquistar, porque... É porque a conta da verba do teatro ela é muito diferente da verba da internet. Você não consegue colocar 450 mil pessoas no teatro. Então, o quanto a gente pode colocar essa porcentagem, ela é muito baixa, entende? O artista, ele ganha muito menos do que se imagina que ele ganha num teatro. Não, é por isso que eu falei, então, o quesito de se produzir também, pra poder ter mais fatias, né? Pra poder... mas quando você tá imaginando que o cara bota uma quantia ali
de valor, é porque aquele valor tá saindo do bolso dele, não tá saindo da porcentagem do quanto ele ganha. Porque no final das contas ele pode fazer um show e ganhar 0. Porque muitas vezes a gente anuncia um show e se não vender, e se não bater, tem a pauta do teatro que a gente já se comprometeu a pagar, e pauta de teatro é cara, e aí tem anúncio, e aí tem não sei o quê, e aí você já pagou a arte, e aí você já pagou a passagem pra ir, o hotel pra ir, a alimentação sua do produtor. Então muitas vezes a gente faz tudo isso, e aí aquele valor que é estipulado, não é estipulado pensando que, olha, eu vou lotar o teatro e vai não sei o quê. Porque muitas vezes não vai acontecer. Se choveu no dia, acabou. Porque a gente não tá lidando com a internet, entende? É por isso que eu tô falando. Vem de um outro setor, porque se eu lotar o teatro, eu tô falando de... Os riscos são fatores externos. E se eu lotar o teatro, eu tô falando de 600, 700, 800 pessoas, no máximo. Eu não tô falando de uma live pra 150 mil pessoas, entendeu? Então, assim, o risco é maior pra um lucro que tem um limite. A live não tem um limite. Se ele fizer uma divulgação muito boa, entrar 1 milhão de pessoas vai ser incrível. O teatro tem um limite. E se eu tiver que fazer uma segunda sessão, eu pago outra pauta. Entendeu? Então Não, eu sei que tem um limite. É um cálculo diferente, assim. Mas dá pra fazer. Não. É claro que em outras Tanto é que é proporções... feito. Dá pra testar. Dá pra testar, eu falo. Tanto é que é feito. Tanto dá pra fazer que é feito. Mas é que são outros números, entendeu? Talvez a gente tivesse que... tipo, você tem um puta conhecimento com programação. Talvez eu tivesse que te passar informações de como acontece o nosso cálculo de gastos e lá, pra gente tentar uma outra coisa que funcione pra isso, que talvez não seja... Entende o que eu quero dizer? Talvez não seja a mesma fórmula. Eu te ajudo depois. Quando voltar a pandemia, Isso. eu faço os seus anúncios. Pra fazer, assim, tipo, uma fórmula que... Olha, isso aqui vai funcionar, então, pra este caso. Né? Porque aqui a gente tem um limite de onde a gente pode chegar. E aí, talvez a gente consiga entender que essa fórmula funciona um pouco diferente. Mas, assim, que eu tenho certeza absoluta que a gente não explora tudo o que é possível, é óbvio. É óbvio, né? A gente faz graça, a gente não faz anúncio. Então, a gente vai tentar entender, a partir das suas dicas, o que funciona ou não e fazer o máximo possível daquilo. Mas não quer dizer que vá ser o máximo possível.